Bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, que tem como o objetivo fortalecer a nossa imunidade, que tem como objetivo acrescentar sobre a nossa vida a graça maravilhosa do Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, nesse dia precioso que o Senhor fez para todos nós. Hoje, dia 18/7/2020, sábado, aqui em Tatuí nós estamos com 19 graus. Então, à medida que você for entrando aí, você pode ir colocando também a temperatura da tua cidade, e a alegria do Senhor, ela sempre será a nossa força. Esta semana, temos separado para ser a semana do amigo, semana de pessoas que vêm para somar com a gente, pessoas que já têm sido bênção na nossa história, na nossa vida, bênção para a nossa igreja, bênção para a nossa comunidade, pessoas que sempre vão nos colocar para cima. Então, ontem nós ouvimos a pastora Nilzete, que estava falando a respeito de... Ela estava na preocupação a respeito dos pensamentos. Então, na preocupação dos pensamentos, daquilo que a mente passa nas ideias, ela trouxe para nós uma direção e de como fazer para rechaçar os pensamentos da batalha espiritualmente. Nesta manhã, nós estaremos com o pastor Edmundo Félix, que é de Belo Horizonte, lá de BH, pastor Edmundo Félix, que nos conhecemos em 2010, em Paulínia, por conta de um evento da regional de Campinas. Naquele tempo nós estávamos trabalhando com avivamentos nas regionais, e nós convidamos o pastor Edmundo Félix, vendo pelo histórico, pela experiência de Deus na vida dele, e aí mandamos um convite, prontamente ele nos atendeu. Então, nesta manhã, ele vai nos abençoar muito com a palavra de Deus na nossa vida. Então, bom dia para você de perto. A Ivani está dizendo para nós aqui que Francisco Morato está com 19 graus. Então, Deus abençoe o pessoal de Francisco Morato aí, 19 graus. Lá em Santa Rosa, a Ângela está informando para nós que está com 15 graus. E olha aí, graças a Deus. Então, o tempo vai avançando aí, e parece que o Brasil, então, acho que está na mesma coisa. Depois o pastor Edmundo vai falar para nós aí como é que está a temperatura lá em BH. Mas eu estou precisando, vocês estão vendo o pastor Edmundo Félix entrando aí? Estão vendo ou não? Puxa vida, será que ele não entrou? Será que ele se perdeu aqui no caminho? Alguém viu o pastor Edmundo Félix entrando por aí, não? O senhor de barba. Alguém encontrou o pastor Edmundo por aí? Opa! Acho que ele está querendo entrar aqui. Dividindo a tela. Ele está chegando aqui? Acho que eu vi ele chegando por aqui, viu? Olha só quem apareceu aí, ó. Até que enfim, né, pastor? E aí, bênção, como é que tá? Graças a Deus, tá tudo paz aqui. Aqui tá frio, né? Tá 16 A gente é brasileiro e não... Quantos graus tá aí? Aqui tá 16. Inventando muito, né? 16 graus. Então tá frio. Acho que passa para 14, 13, por aí. Tá bem frio. Então tá friozinho, hein? Tá. O mineiro, então tá friozinho. Tá. Bom de café. E a pastora Lete, tá tudo bem? Com um pãozinho de queijo, né? A pastora Lete, hoje... graças a Deus. Oi? Ei?
Acho que deu uma parada técnica. Quando o pastor levantou a caneca do café. Hoje eu homenageando, aquela vez que eu fui fazer uma visita ao pastor Mário Lago aí, nos encontramos aí, marcamos, hoje eu tô com aquela xícara aqui do Ouro Preto. Ah, tá. Daquele lugar frio que nós fomos lá. Frio no Ouro Preto, né? E estamos travando? Tá travando um pouco. Tá me ouvindo bem, pastor? Estou te ouvindo. Tava muito frio, muito frio. O senhor está me ouvindo bem? Tá cortando as palavras, mas tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Ok. Pastor, eu vou abrir o espaço aqui, deixar só o senhor na tela aí, o senhor pode ficar à vontade com o nosso povo que está chegando aí, tá bom? Aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém. Então vamos orar aqui para dar tudo certo aqui, né? Fazer uma oração. Vamos. Senhor Jesus Cristo, abençoa a nossa vida nesta manhã, abençoa o nosso desafio, abençoa a nossa transmissão, que a tua mão esteja sobre nós, sobre a vida do teu filho, que o Senhor possa usá-lo como instrumento da tua graça sobre nós, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, abençoe cada coração, cada irmão, cada irmã que está chegando para participar desta mensagem. Seja conosco, levanta a nossa vida e nos fortalece no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, irmãs, pastores, pastoras, né? Amigos, amigas do pastor Altair. Alguns também são meus amigos, né? Deus me deu esse privilégio de tê-los como amigo. Bom dia, nesse dia frio aqui em BH, como eu disse com o pastor, está 16 graus, mas está parecendo que está com 13 por causa do vento, né? Está ventando muito. Mas um dia gostoso para mineiro, comer um pãozinho de queijo, com um café com leite, né? Que é o nosso café tradicional aqui. Muito bom estar com os irmãos, participar desse projeto Café com Coragem, em volta dos amigos, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho acompanhado e tenho visto que tem sido bênção para todas as pessoas que têm participado. Bem, eu sou amigo do pastor Altair já tem algum tempo, né? Nós nos conhecemos em 2010 e de lá para cá Deus tem nos unido e todas as vezes em que nos encontramos, em Paulínia, foi a primeira vez, as outras vezes em Tatuí, e uma vez aqui em BH, eu fui ricamente abençoado, né? Deus nos abençoou de uma forma extraordinária. Amo o pastor Altair, amo a sua família, né? E tenho um respeito muito grande por esse homem de Deus, pelo seu coração, né? Ele tem um coração que cabe Minas Gerais, São Paulo, cabe o Brasil, cabe o mundo, né? E ele sempre está ligado à obra do Senhor, sempre está ligado. Para ele não para, né? Já teve algumas vezes mal, doente, mas mesmo assim firme, fazendo a obra do Senhor. E para mim é uma alegria muito grande tê-lo como meu amigo, e ter a família dele também, né? Como meus amigos. Palavra que Deus colocou no coração para compartilhar hoje. É uma palavra simples. Da última vez que a gente estava fazendo um teste, para ver se dava para ter a live, acho que há 2 dias atrás,
conversando com o pastor Altair sobre esse período de pandemia, né? Esse período difícil que a gente está vivendo, que é um período de isolamento social, que eu acho que já está chegando no 5º mês, e trazendo muito medo para as pessoas, aumentando o número de mortos, né? E briga política, e muitas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo também, fechadas, algumas por força policial, por lei, e outras por bom senso, né? Para que esse vírus não espalhe entre as pessoas. Temos visto também pastores, tanto no Rio de Janeiro, como aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, em torno de Belo Horizonte, que foram mortos através do Covid, né? Esposa de pastores que foram mortos, familiares de pastores que foram mortos. Ou seja, de fato, é uma realidade, isso existe, a gente está presenciando essas coisas que estão acontecendo. Mas, em termos espirituais, o que o Senhor está fazendo? Bem, gente, nós sabemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nasceu em Atos dos Apóstolos, ela nasceu nas casas, não é verdade? Essa questão da igreja ir para templo, isso foi depois, na época de Constantino. Mas a igreja nasceu nas casas. E eu estou vendo um retorno das igrejas, da igreja, né, para as casas. Mesmo que obrigado, mas a gente está assistindo isso acontecer. Aqui mesmo na comunidade onde eu pastoreio, já há quase 25 anos, a gente luta muito com relação aos irmãos fazerem culto no lar, não é? A gente chama os irmãos para estarem fazendo culto no lar, para estar em volta da mesa com a sua família, e a gente tem uma boa adesão de pessoas que fazem isso, mas outro tanto de pessoas não conseguem fazer isso. Alguns até perguntam assim, pastor, como é que faz um culto familiar? Eu não sei, como que é isso? E mesmo ensinando, algumas pessoas não conseguem. E é tão simples, né? Mas nesse período de isolamento social, o que a gente vê? Até pessoas que não tinham interesse estão agora com suas famílias em volta da mesa das suas casas, alimentando-se de Cristo, alimentando-se da palavra e cultuando a Deus, não é? Cultuando o Senhor, colocando o Senhor acima de todas as coisas. Então, eu vejo essa lição que a igreja está aprendendo. E nós temos visto aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte, porque é onde eu pastoreio, muitos testemunhos de pessoas que a fé foi restaurada, não é? Ou seja, pessoas que estavam assim, não numa média espiritual, mais para baixo do que para alta, e que, no entanto, cresceram as suas vidas espirituais, porque voltaram-se para Deus junto com suas famílias, para ler a Bíblia, não é? Para orar juntos, para cantar louvores ao Senhor juntos, para cultuar o Senhor juntos. Então, eu vejo que em Deus não há desperdício, né? Deus não desperdiça nada. Deus é um Deus de propósito. E todas as coisas que acontecem, que envolvem a sua igreja, Ele tem planos, né? E um dos planos que eu vejo é justamente esse, da igreja voltar para casa, a igreja sentar na mesa com a família, a igreja se reunir. Tivemos um culto numa quarta-feira em que uma das irmãs, a Vânia Batista, ou Vânia Neves, deu uma palavra maravilhosa sobre essa questão da mesa. Ela disse o seguinte, que ela, nesse período de isolamento social, ela começou a aprender a fazer uma coisa que há mais de 30 anos, casada, não fazia, que era colocar a mesa, né? E ela começou a colocar a mesa, arrumar a mesa em todas as refeições, não colocar nenhum vaso em cima da mesa que atrapalha o olhar da família, de um olhar para o outro, não é? E todos assentarem ali juntos para fazer as refeições, orar, ler a palavra de Deus,
e ter comunhão. E ela conta esse testemunho de como Deus abençoou a vida dela, a vida da família dela. Ela tem seu esposo, né? É o Wagner, e 3 filhos. E como Deus tem abençoado de maneira tremenda. E que jamais ela imaginaria que quão poderoso seria estar sentado à mesa. Nessa mensagem ela tira algumas lições. Ela fala da mesa lá de Êxodo, a mesa da propiciação, onde a mesa feita ali de ouro ficou numa altura de alguém se assentar, como uma mesa comum de uma casa, para se alimentar dos pães da propiciação. E nós sabemos que aqueles pães ali eram santos, aqueles pães eram para o Senhor. Então o Senhor se assentava ali na mesa, né? Nessa comunhão. Também ela fala da mesa de Jesus Cristo, onde... Eu estou impressionado com essa palavra, por isso que eu estou repetindo aqui. Onde Jesus Cristo é sentado com os seus discípulos, né? Antes de ser traído, ele exerce o perdão para Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Eles estavam assentados à mesa, né? E ali ele exerce o perdão. E também na mesa, Jesus ensinou algo tremendo, que foi o serviço. Ele levanta... cinge-se de uma toalha e lava os pés dos discípulos, depois dizendo que eles deveriam fazer a mesma coisa. Então, são lições maravilhosas que a gente aprende. Famílias estão sendo restauradas, famílias estão voltando a orar juntos, famílias estão voltando a colocar a mesa para as refeições, coisa que muitos não faziam, né? Faziam os pratos, ia comer separados, em lugares diferentes, na cama, no quarto, na sala, em frente de uma televisão, não é? Mas as pessoas estão voltando agora a fazer isso. Isso é maravilhoso, porque o Senhor sempre está à mesa, né? O Senhor sempre se revelou à mesa. A mesa para o Senhor é algo importante, né? Inclusive, pastores voltando à mesa, é verdade. Pastores se assentando com suas famílias, porque não tinha esse hábito, voltando à mesa. E pastores se assentando à mesa com pastores, né? Para se alimentar de Cristo, para falar da palavra, sem correria, tendo prazer de degustar a presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é um período de uma lição, assim, extraordinária. E essa lição, eu creio que se tem algum irmão ou irmã, ou amigos do Café com Coragem, que está ouvindo essa palavra e vendo essa palavra, e ainda não teve essa oportunidade, volte a praticar a mesa. Volte a se reunir, né? E volta da mesa com sua família, com seus irmãos. Leva essa mensagem para a sua igreja, para os seus amigos, porque é tempo de restauração da mesa. Eu quero ler um texto, antes de passar a palavra aqui para o pastor Altair. Esse texto está no livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, que é uma história que todo mundo conhece, né? Que é a história dos 2 discípulos de Jesus no caminho, né, de Emaús, de uma aldeia perto de Jerusalém. Então, diz assim, no capítulo 24, versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que está vivo, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se uns ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, aqui, irmãos, você vê que Jesus caminhou com eles, mas eles não conheceram Jesus. Jesus pregou para eles, mas eles não conheceram Jesus. Jesus conviveu com eles naqueles 11 quilômetros, mas eles não reconheceram Jesus. Mas quando entraram na casa, que assentaram à mesa e que foram tomar as refeições, e que Jesus pega o pão e parte, os olhos dos discípulos se abrem e eles percebem que era Jesus Cristo. E entre eles falam: mas você não percebeu que enquanto ele falava das Escrituras, nosso coração ardia? Então, eu quero deixar essa palavra: é na mesa que Jesus se revela, não é? É na mesa, na casa, com a família que Jesus se revela. É na mesa que os milagres acontecem. É na mesa que a alegria retorna para a família. É na mesa que há reconciliação. É na mesa que novamente a paz volta para as casas. Então, quero deixar essa palavra, né, para os amigos do pastor Altair, que também são os meus amigos, né? E para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que Deus abençoe de uma maneira gloriosa nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Amém. Benção, meu amigo. Amém. Obrigado por ter aceitado esse nosso desafio. E o nosso coração se enche de alegria cada vez que a gente pode revê-lo novamente. Eu digo mesmo. Porque a gente sentimos a presença. E tem o pessoal nosso precioso aqui que eles estão esperando o senhor, que eles falaram que eles vão fazer um pão de queijo. O Valmir falou que vai acertar um pão de queijo. Nesse período... Pelo menos ele marcou aqui e escreveu. Nesse período, estou até aprendendo a fazer biscoito, pão de queijo. Estou bom na cozinha, você precisa de ver. A irmã Arlete que está agradecendo, então. Ontem mesmo eu fiz um biscoito de polvilho, tanto para assar, com pão de queijo, como para fritar. Amém. Pastor, tem vários amigos que estão assistindo, inclusive eu fiz menção da última vez que o senhor esteve aqui em Tatuí, quando a Paula entrou pela igreja com a cadeira de roda, por conta
do AVC que ela teve, né? E acabou sofrendo, então ela estava toda paralisada. E a gente estava naquele culto precioso ali, e de repente Deus usou o Senhor para trazer uma palavra sobre a vida dela. Ela acabou se movimentando na igreja. O senhor lembra bem disso? Lembro que empurraram a cadeira de roda vazia, né? Ela foi andando até o carro, e acho que foi domingo à noite, né? No domingo à noite, ela estava sem a cadeira, andando, e foi até o altar dar testemunho, né? Que Deus curou o braço, o lado esquerdo dela, né? A perna que não andava. Eu creio que curou também os neurônios ou as partes do cérebro que o médico falou que estava morta, né? Deus curou também. E ela está andando hoje? Sim. Ela, graças a Deus, pelo menos não teve mais problema nenhum. Ela está andando, correndo, está fazendo de tudo já. Graças a Deus não teve mais nada. Glória a Deus. Eu lembrei de... Pastor, Deus abençoe muito por essa palavra. Não, naquele dia eu lembrei Pode de falar. Paulinho, né? Naquele dia eu lembrei de Paulinho, o que Deus fez com a Paula, né? E é algo maravilhoso. É uma escola, pastor, que todos nós precisamos fazer na igreja, que é a escola em que ensina as pessoas a exercer o dom de milagres, de maravilhas e cura, que não é impossível, coisa mais simples que tem, né? Que Deus deu para nós. Essa escola precisa ser restaurada no Brasil, né? A gente trouxe isso lá da Coreia, quando era missionário lá, e a gente vê que não é difícil, mas no Brasil ainda tem essa dificuldade, né? Precisa restaurar essa fé, saber usar os dons espirituais, né? Para que pessoas sejam curadas, milagres aconteçam, em nome de Jesus. E qual que o senhor acha que é o maior desafio para a igreja entrar nesse sobrenatural hoje? Eu creio que, por exemplo, eu não sou só pastor, sou missionário também, né? Então, eu já trabalhei em várias nações. E a questão da igreja brasileira é muito confusa. Recebem a palavra de Deus, mas não recebem ela de forma plena, estruturada. Desculpa, não estou falando mal da igreja. Não recebe ela com fundamentos que possa levar a igreja à prática, mas recebe coisas assim, um pouco disso, um pouco daquilo outro, e cria-se uma confusão muito grande, né? Quando, de fato, a igreja, ela foi chamada para andar no sobrenatural, né? Aqueles fundamentos lá de Hebreus capítulo 6, né? Tem muitas pessoas na igreja, inclusive até pastores, que não conhecem e não têm esses fundamentos como prática da vida deles. Então, eu creio que a igreja precisa aprender, né, de forma simples, esses princípios, esses fundamentos, e andar nesses fundamentos. Você for lembrar nesses fundamentos, lá tem ensino das obras mortas, ensino do batismo, né, batismos, né, ou seja, uma confusão, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, o que é isso, né? Aí vem ensino de imposição das mãos, que é para curar, para restaurar, para dons. Aí vem outro que é o ensino das ressurreições. E vai. Então, eu creio que precisa a igreja ser mais simples e sair um pouco dessa confusão de receber um pouquinho de cada coisa e não chegar à conclusão de nada, praticamente. Quando o senhor fala receber um pouquinho de cada coisa, são sempre as mensagens, uma mensagem de um dia, uma mensagem de outro, aí houve uma doutrina daqui, outra de lá, e aí o exercício dos dons espirituais acaba não sendo efetivo. Sim. Você lembra em Atos, parece que é capítulo 19, onde Paulo encontra alguns discípulos e pergunta para eles: vocês foram batizados no Espírito Santo?
lembra? Paulo estava colocando um fundamento daqueles homens. E o que eles falaram? Não, nós não conhecemos o Espírito Santo. Mas em que batismo foram batizados? Eles falam que foi o batismo de arrependimento de João. E Paulo, então, explica sobre o Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles são batizados do Espírito Santo e passam a exercer, né, a obra de Deus com poder. Vão orar em línguas, né? E vão fazer a obra de Deus, porque esses 12 acompanham Paulo também no serviço pastoral. Então, falta isso, né? Colocar fundamento nas pessoas. Você foi batizado nas águas? Foi. Mas o batismo do Espírito Santo é importante. Você tem ele? Não. Então, vem cá. Você vai receber. Quais os dons que Deus te deu? Eu não sei. Qual é a paixão que você tem, que você faz mais fácil quando está ministrando essa? Então, vamos te ensinar sobre isso. Agora, vai e faça. Né? Falta prática. Muita conversa e pouca prática. Lá vai eu falando essas coisas, né, pastor? De novo. Não, sim, falar e repetir novamente, porque a repetição também é pedagógica, né? É verdade. E eu acho que esse momento de sair para ir orar pela pessoa, que parece que é o maior desafio. Falo da igreja brasileira, porque eu estou junto também. Então, o maior desafio nosso é esse ir e acreditar que Deus vai fazer. Pelo que eu estou vendo, esse é o maior desafio hoje. Sim, é a falta da prática, né? É a falta de, por exemplo, alguém que pratica, um cristão que faz isso pela primeira vez, ele é iniciado, né? Ele dá o seu kickstart, ele dá seu pontapé inicial na obra, e ele faz isso pela primeira vez. O que acontece? Ele nunca vai parar de fazer. Porque ele aprendeu que é possível. Ele aprendeu a colocar a fé em ação, né? E o nome do Senhor é glorificado por isso. Lembra de Paulo pregando lá em 1 Coríntios? Quando ele fala, né, que a pregação dele não era baseada em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé daquele povo não se firmasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então, pregação, ensino, tem que ser acompanhado do poder do Espírito Santo, da manifestação da glória de Deus, o sobrenatural acontecendo. Mas senão a fé das pessoas não é firmada no poder de Deus, mas na eloquência do homem, né? Como hoje nós estamos vivendo esse movimento gospel aí no Brasil. Pastor, da última vez que o senhor esteve aqui, tem amigos aqui de várias partes do Brasil, inclusive tem alguns amigos também lá de Arequipa, Juliaca, que sempre estão nos assistindo, Rio Grande do Sul, e várias partes do estado de São Paulo, que estão nos assistindo. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou que teve todo esse trabalho de ativação dos dons espirituais lá em Belo Horizonte, lá na igreja que o senhor pastoreia. O que aconteceu depois deste momento? Conta para nós algumas experiências, só para eles poderem entender essa manifestação dos dons aí. Bem, muitos irmãos foram ativados, né? Ou seja, eles aprenderam que não é difícil praticar a fé para que as obras de Deus aconteçam, né? Já aconteceram vários milagres, já aconteceu de pessoas paralíticas andarem, de pessoas tortas de se entortarem, de doenças saírem. Vários milagres aconteceram, não praticados por mim, mas praticados por alguma dessas pessoas, e que até hoje estão ativas. Quando, por exemplo, eu lembro que é uma viagem que eu fiz de mais de 10 mil quilômetros, na minha idade, né, de carro, para o sul e depois para o nordeste, passeando, então eu tive muito problema de dor de coluna. Então, quando eu falei isso perto de alguma dessas pessoas, imediatamente elas praticaram, colocando as mãos, trazendo cura para mim, né? Então eu vejo isso continuamente acontecendo através dessas pessoas, porque elas não são mais as mesmas, né? Elas aprenderam que o evangelho é a demonstração do Espírito de Deus e do poder de Deus. E depois disso elas continuaram exercendo, não pararam mais? Não, continua exercendo, né?
Deus tem feito milagres na vida e através dessas pessoas, né? Inclusive, alguns não estão nem suportando mais de não sair para as casas, para as ruas, né? Até um grupinho que saiu, mesmo nessa pandemia, para bater na porta das casas, perguntar às pessoas se precisavam de oração. E falei, não é hora de fazer isso, não. Amém, amém. Pastor, acho que tem pessoas que nesse sábado de manhã estão nos assistindo aqui, e eu queria que o senhor liberasse sobre elas uma oração e uma palavra profética, porque, de repente, neste momento de pandemia, o senhor também está querendo avivar, ativar a vida delas, já que o senhor trouxe essa palavra de Lucas 24, quem sabe, assentados numa mesa como essa, eles possam ter o seu coração avivado novamente na mesa. Amém. Deixa eu contar um testemunho e vou orar, né? Eu fui a uma igreja, isso há muitos anos, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu fui a uma igreja pregar sobre Apocalipse, que eu sou professor, eu não exerço mais isso, né? Mas fui professor de seminário durante muitos anos de escatologia. E eu fui orar, e eu lembro que eu estava cansado, que eu tinha vindo de São Paulo, tinha pregado em Ribeirão Preto, junto com a Koinonia, naquela época era muito famosa a Koinonia, né? O pastor Bené, o promotor. E eu voltei cansado, era um carnaval, uma maratona, eu tinha rodado quase que uma semana pregando em vários lugares do Brasil. E meu último compromisso era nessa igreja, à tarde, aliás, à noite. E eu cheguei aqui em Belo Horizonte, saí do aeroporto, fui pregar à tarde no lugar, e depois eu fui à noite para essa igreja. Eu preguei sobre cura, orei por todo mundo e saí. Quando eu estava saindo, uma senhora agarrou no meu braço e disse assim, pastor, o senhor acredita que Deus cura? Eu falei, claro, eu preguei e orei, Deus cura. O senhor pode curar meu marido? Eu falei, o que ele tem? Ele é paralítico, ele não anda. E me levou até o marido, eu coloquei as mãos nas pernas, e as pernas estavam totalmente geladas, não havia vida nas pernas, né? Aí eu comecei a orar, e já preparando para aquela desculpa, né? Se Deus não curá-lo aqui, vai curar na casa, vai curar em outro dia, né? Mas acredito que Deus curou. E orando, e já levantando para dar essa desculpa, quando o Espírito Santo me disse, eu mandei orar para alguém paralítico? Eu mandei você fazer isso? Eu pensei, não. Tem alguma base na Bíblia? Pensei, não. O que você deve fazer? Exerce a fé. Manda ele ficar em pé, ministra vida nas pernas dele e manda ele andar. E eu olhei para os olhos dele e falei, você acredita? Acredito. Então receba a vida de Deus nas suas pernas. E peguei no braço e falei, fique em pé, em nome de Jesus. E puxei, ele ficou em pé. Aí quase que eu caía, foi a primeira vez, né? Aí de repente ele ficou em pé, eu falei, agora anda em nome de Jesus. E puxei, ele começou a andar aos poucos. Aos poucos, depois ele começou a andar bem, andou toda a igreja e foi curado. Então, como que eu ia saber isso? Eu ia ficar orando e nada ia acontecer, se o Espírito Santo não me ensinasse naquela hora. Então, a gente tem o dom, mas tem que aprender como exercer esse dom, não é verdade? E aí tem que aprender essas coisas. Amém. Amém. Ora, então, os irmãos que estão à mesa aí, junto com o pastor, Deus abençoe você, né? Deus te chamou para fazer a diferença na sua cidade, a diferença na sua igreja, a diferença onde Deus te plantou. Ele te deu todo o poder, ele te deu autoridade, ele te deu dons, ferramentas maravilhosas, né? Então, falta você se movimentar. Se movimenta. E Deus vai abençoar cada passo que você vai dar. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Amém. pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão vendo esta live, Café com Coragem, para que o Senhor venha levantá-los agora em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que estão fracos, sejam fortalecidos agora em nome
de Jesus. Aqueles que sabem que precisam exercer a fé para operar milagres, mas ainda não fizeram, façam isso a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo? Amém. Amém, queridão. Amém. Deus abençoe. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado aí por estarmos juntos nessa manhã. Obrigado. Um abraço também. Fica com Deus, todos vocês. Beijão, pastor. Amém. Amém. Um grande abraço a toda a comunidade lá. Tá tendo culto já? A gente volta em agosto agora. Mês de agosto a gente volta. É porque Belo Horizonte começou a aumentar, né? Amém. Casos. Sim. Tá certo. Tem que cuidar mesmo, não é? É. Ainda mais nós que estamos 25 anos, tem que se... Verdade. Adolescentes. Pastor, Deus abençoe então, hein? Um abraço. Isso aí, queridão. Pastor Edmundo Félix, compartilhando a sua experiência, essa palavra do fortalecendo o coração, a alma, te preparando muito mil pessoas, mais ou menos. É uma igreja muito grande. Pastor, um animador, um grande parceiro também, um grande amigo. Semana que vem também o pastor Eduardo Bortolossi, da Ibis, aqui de Sorocaba, compartilhando a palavra também. Sou muito motivada, muito animado também. Semana que vem eu vou ter o pastor missionário, né, Marinaldo, que está lá na Espanha, vai compartilhar conosco a palavra. O pastor Wilson Guimarães também, nesta semana, vai trazer uma palavra. Então, uma semana recheada de grandes atividades, de grandes personagens, pessoas simples na mão de um grande Deus, que tem feito a diferença. Eu sei que vão somar na tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Então, separe já todos esses dias, 10 horas da manhã, para nós estarmos juntos no café, com coragem, confiando e acreditando nesse Deus Todo-Poderoso que vai nos fortalecer, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe por este tempo, dizendo sempre em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, e com ele também nos dará todas as coisas, e a ele seja sempre a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio e o poder. Deus abençoe a sua vida, teu coração possa ser aquecido ao assentar-se na mesa. Um ótimo final de semana para você, um beijo no teu